Romanos capítulo 13, você que está em casa também acompanhe, amém? Ao final vamos orar por alguns pedidos também de oração, pessoas que estão pedindo e falando. Hoje o nosso tema, irmãos, é cristãos e cidadãos. Capítulo 13 é especial para que nós possamos pensar um pouquinho sobre como nós vivemos como cidadão em um mundo, uma vez que ainda ninguém se tornou anjo, nem espírito, né? Todo mundo é feito ainda de carne e osso, ser humano. Então você tem uma forma de viver e nós temos que pensar à luz das Escrituras. Diz assim o versículo 1 do capítulo 13: todos devem sujeitar as autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Diga, não há autoridade que não venha de Deus. Grave bem isso. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação para si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, não deve ser, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo das autoridades? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente de justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos resumem neste conceito, nesse preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revestimos-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age na luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Senhor, nós oramos a Ti, somos gratos ao Senhor por esta palavra, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Ensina-nos hoje, que a Tua igreja esteja aberta, receptiva à Tua palavra. Aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo pela internet, onde essa mensagem chegar, o Senhor seja glorificado neste dia, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, não me envergonho do Evangelho. Já estamos caminhando para o final, estamos no capítulo 13, Romanos vai até o capítulo 16 apenas, e nós estamos caminhando para o fim. E nós
até o capítulo 11, vimos como o Senhor nos justifica. E a partir do capítulo 12, nós começamos a ver como aqueles que são justificados vivem. E para mim, expor aqui hoje o capítulo 13 é um privilégio do Senhor para a minha vida e talvez seja para você também, como cristão e como pessoa que vive em um estado, que vive em um país. Essa mensagem para nós é muito interessante, primeiro porque é a palavra do Senhor para nós, como nós devemos viver e pensar politicamente, como nós devemos exercer nossa cidadania sendo cristão. Veja que o tema começa primeiro com a palavra cristão e depois cidadão. Você não é primeiro cidadão para depois ser cristão, você é cristão e se torna um bom cidadão, porque você é regido pela palavra do Senhor. E para mim particularmente, hoje refletindo essa semana, quarta-feira é 7 de setembro, estamos num período de eleição, presidencial. Nós estamos vivendo aí dias de polarização política, grandes desafios, há de fato caminhos certos e caminhos errados, e que a igreja está aí também, a igreja vive, O problema é que muitas vezes a igreja ainda é muito frágil quanto ao tema político à luz das Escrituras. Ela está muitas vezes submissa até mesmo à política secular, e não a partir do que a Bíblia nos ensina. E feliz porque eu não estou trazendo um tema novo. A carta de Romanos está trazendo para nós um pensamento num período importante para nós como nação. Então você deve olhar para esse texto e entendê-lo para que você possa exercer a sua cidadania, para que você possa pensar politicamente a partir das Escrituras, não a partir de um partidarismo ou de uma polarização que gera as discussões muitas vezes fúteis e causam desavenças e muitas vezes até racha familiar. Amigos, irmãos, às vezes famílias se perdem, porque muitas vezes a igreja ainda é frágil no seu conceito bíblico de como pensar na política, como pensar como cidadão. Amém? Veja que Paulo escreveu para nós, escreveu aos Romanos, isso serve para nós, algo sobre como ser um cidadão. E aqui Paulo não está tratando sobre a relação da igreja com o Estado, mas ele está tratando sobre a maneira como eu e você, nós devemos viver como cidadão em relação ao Estado. Ele não está preocupado sobre Estado laico, laicismo ou qualquer outra questão política. Ele está preocupado como nós cristãos, como cada um de nós, não apenas o pastor, não apenas o político cristão ou cristão político, mas cada um de nós, como nós devemos viver, e manifestar. E é interessante que Romanos 12, versículo 1, que nós já falamos há 2 semanas atrás, fala que, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus. Veja que a nossa vida, a maneira como nós vivemos, a maneira como nós praticamos qualquer ato, seja amor, seja adoração, seja o cuidado com os fracos, que nós vamos ver mais à frente, seja qualquer outro tema, a forma como nós lidamos com aqueles que não são cristãos, tudo parte da maneira como nós enxergamos as misericórdias de Deus. É pelas misericórdias de Deus que nós vivemos. Nós estamos aqui e nós manifestamos amor também por essa misericórdia de Deus em nossas vidas. Todos concordam que se não fosse as misericórdias de Deus, nós seríamos consumidos. Inclusive é a causa de não sermos consumidos. Nós vivemos por graça e misericórdia. Graça é o favor que eu não merecia, era algo que eu não merecia e fui alcançado. Misericórdia é justamente o que eu merecia e deixei de receber, castigo. Então nós vivemos pelas misericórdias de Deus. Eu merecia o castigo, eu merecia ser fulminado por Deus, mas pela sua infinita misericórdia, Ele enviou o seu Filho
E eu estou aqui, e você também. Amém? E alcançamos salvação. Então Paulo nos convida a pensar, não apenas, aliás, ele nos convida a pensar, não sobre a relação igreja-estado, ele nos convida a pensar como vive o cristão em seu país. Aqui está o cerne do capítulo 13, como nós vivemos no Brasil. Talvez a sua mente agora está aí borbulhando, direita, esquerda, A, B, C, vou votar, não vou votar, vou anular, não vou anular. Talvez você está pensando em tudo isso, está vivendo, imaginando porque você tem conceitos formados. Mas como vive o cristão? Será que nós vivemos igual àqueles que não são cristãos? Será que essa é a forma que o Senhor nos convida? Então Paulo nos traz algumas orientações nesse capítulo 13 e eu quero compartilhar com você. Amém? Paulo começa dizendo para nós como igreja a maneira que nós devemos viver, e a primeira delas é: confie que Deus está no controle de tudo. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós, pelas nossas ações, nós achamos que podemos de alguma forma influenciar a política e que aquilo que Deus quer será diferente. Não. Você tem um dever cívico e você precisa exercê-lo, mas o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Paulo começa o versículo 1 dizendo: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. Se não há nenhuma autoridade que não venha de Deus, Deus está no controle de todas as coisas. E eu preciso aprender como cristão a viver em um governo saudável e num governo talvez não saudável para a igreja cristã. Porque isso é também uma possibilidade. Isso não pode mudar o DNA da igreja. Isso não pode mudar a forma como a igreja pensa. Se há uma autoridade constituída, presidencial, estadual, governamental, seja ela qual for, ela não pode mudar a minha ótica e a minha forma de ser cristão, porque eu sou definido a partir das Escrituras, daquilo que Deus estabeleceu, porque Ele está no controle de todas as coisas. E isso parece até loucura, mas eu preciso voltar para esse tempo, o tempo em que Paulo está escrevendo aos Romanos, e lembrar um pouco do contexto político que aquele povo estava. Eu preciso voltar o olhar para a igreja e como ela vivia naquele período em Roma, para que eu possa ter um olhar também para os nossos dias. Quando eu vejo, então, eu preciso entender que aquela igreja, há 2000 anos atrás, ela tinha uma vida fácil, era tudo tranquilo, ela pregava livremente, ela vivia tranquilamente. Era assim? Ela era uma igreja perseguida, ela sofria na mão de um governo extremamente não cristão. Alguns deles, que a igreja primitiva sofreu nas suas mãos, com os seus líderes, foram feitos seres humanos tomados de cera como tochas vivas. A igreja vivia um tempo hostil, ela sofria, ela era perseguida todos os dias. Às vezes suas reuniões eram escondidas, sua santa ceia era feita escondida, porque ela era acusada de canibalismo. Essa igreja estava sofrendo, mas para essa igreja, que tinha um governo ruim, péssimo, que odiava a igreja, Paulo diz que todos são instituídos por Deus. E aí, meu irmão, nós temos um problema. Você crê também? Diga amém. Mesmo assim, por que isso é importante para nós?
Porque nós temos que olhar à luz das Escrituras, entender aquele tempo para que nós possamos viver nesse tempo. E confiar plenamente que independente de... Claro que você vai trabalhar e vai pensar e vai votar corretamente, à luz das Escrituras, num governo correto ou menos corrupto, que tenha talvez um alinhamento com a igreja, mas isso não define tudo. Mas você vai votar porque você é um cidadão, mas você não vai votar por causa de um político, você vai votar porque você precisa exercer como cristão a sua cidadania, independente de quem seja. Isso é fundamental, por quê? Porque a igreja, Israel, já vivia há muito tempo perseguida, sofrendo. E nós muitas vezes estamos diante de um tempo em que as pessoas polarizaram as suas vidas, e por causa do candidato A ou do candidato B, elas demonizaram um, que não é tão bom de fato, mas transformaram o outro em Messias, Salvador da sua vida. E eu não posso transformar o governo atual como meu Salvador, eu já tenho um Salvador. Ele está a serviço de quem me salvou, ele precisa trabalhar nesse pensamento. E eu preciso entender isso. Se eu vou, por exemplo, para Daniel capítulo 4, versículo 17, Daniel diz: para que todos os que vivem saibam que o Altíssimo domina sobre reinos dos homens, e os dá a quem quer, e põe no poder o homem mais simples. Daniel já entendia que o governo é instituído por Deus, e que nós temos que viver de forma a compreender que a nossa vida não está totalmente acabada, ou totalmente feliz, por causa do governo correto ou do governo ímpio. Talvez o governo ímpio seja um alerta para a igreja. Porque Calvino, ao dizer uma frase, eu não uso muito porque eu não tenho a referência do livro, mas parece ser uma frase verdadeira. Ele diz que quando Deus quer julgar uma nação, dá a ela governantes ímpios. Quando Deus, e de fato se eu olho para trás, é uma frase verdadeira, porque quando Deus quis julgar Israel, quando Deus quer julgar uma nação, ela submete essa nação a um governo ruim, corrupto. A grande realidade é que nós precisamos confiar plenamente que qualquer autoridade que esteja lá, ainda assim está a serviço de Deus. Por quê? Ela faz o bem? Às vezes não. Mas ela continua lá, e no tempo certo Deus irá julgá-la. Deus não está alheio ao julgamento, e nem alheio ao sofrimento. Mas nós precisamos entender, principalmente para o nosso país, que nós estamos vivendo um tempo em que a igreja se debandou para os lados, se dividiu e ela confia, uma parte confia em um e uma parte confia em outro. Nós estamos como o salmista, uns confiam em carro, outros cavalo, mas nós deixamos de confiar no Deus vivo. A política não é a minha solução é ser cristão e ser cidadão. Confie no Senhor. Por quê? E eu trouxe um dado interessante para que você veja aqui um mapinha. Esse mapa é da igreja perseguida, é um mapa atual da igreja perseguida. Esses países mais, o vermelho mais sangue, né? O outro é um laranja, quer dizer, o vermelho, são países onde há extrema perseguição. Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Líbia, Iêmen, Paquistão, Nigéria, Irã e outros. A igreja está lá sendo perseguida atualmente, e ela não deixou de confiar em Deus, e de crer na palavra de Deus, e saber que Deus está nos controles de todas as coisas, mesmo sendo perseguida atualmente. Portanto, o nosso dever aqui
não é nos preocupar somente com o governo A ou B. O nosso dever é ser cidadão, ser cristão e votar corretamente. E o governo que estiver lá, ainda assim, de alguma forma, Deus tem o controle sobre ele. Deus tem o seu controle. Todos devem sujeitar-se a essas autoridades, não porque isso é bonito, é maravilhoso. Eu não quero um governo corrupto. Eu não quero um governo que ofenda a igreja, um governo que mate crianças, um governo que é a favor de aborto, um governo que é a favor de muito. Eu não quero. Mas se ele estiver lá, eu continuarei sendo do Senhor Jesus. Eu continuarei vivendo e crendo na palavra do Senhor, porque eu sou cristão. As autoridades que existem foram estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo ao Deus que instituiu, e aqueles que assim procedem trarão condenação para si mesmo, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Eu pratico o bem, vivo para Jesus. Se vivo, vivo para a glória do Senhor. E se morro? Morro para o Senhor também. Não é isso que Paulo nos diz? Se vivo, vivo para Cristo. Se morrer para mim é lucro. Veja que Paulo está definindo que a perseguição à igreja é a sua morte. É duro ouvir isso? É duro, mas é melhor, é lucro. Em relação a uma vida terrena de sofrimento. Eu não quero ser perseguido, mas eu não quero deixar de crer na palavra do Senhor. Mas se isso vier, eu continuarei crendo em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu sou um cristão e cidadão. Eu não aprovo, ou eu aprovo. Eu não aprovo o governo anterior, e não aprovo o governo atual com totalidade, mas com certeza muito melhor do que o anterior. É uma opinião minha, mas não como meu Messias Salvador. A igreja precisa sair da ilusão de olhar para a atual circunstância como um salvador social. Quem cuida de você ainda é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele governa, porque a igreja precisa confiar, porque a igreja confia na soberania divina do Senhor sobre todas as coisas. Ah, pastor, mas você não está pensando sobre o que Ele pode fazer. Ele pode fazer muita coisa, e nós vamos ver mais à frente que Israel passou por isso, mas nem assim isso saiu do controle de Deus. Portanto, nós precisamos avaliar nos dias atuais e parar de achar que nós estamos e entrar muitas vezes em desespero e querer resolver um problema que pertence ao Senhor. Seu dever é cumprir o seu papel de cidadão. O dever de quem está lá em cima cabe ao Senhor Jesus. Ele coloca e Ele tira. Veja que, por exemplo, nós, homens caídos, muitas vezes nem sabemos escolher o que é bom para nós. Israel, Deus tinha Davi, mas ele pediu Saul. Deus tem o melhor para nós, mesmo em momentos difíceis das nossas vidas. Porque Ele pode estar nos aperfeiçoando ou aperfeiçoando a sua igreja para um futuro melhor. Israel viveu os seus dias de glória com Davi, mas preferiu Saul antes disso. E nós não estamos falando de uma nação que não conhecia a Deus, nós estamos falando de uma nação que conhecia a Deus, e talvez isso possa acontecer conosco, mas isso não impede a minha vida de continuar confiando que Deus está no controle de tudo.
Por que que Deus está no controle de tudo? Porque a Bíblia diz que os governantes são servos de Deus. E aqui eu quero definir bem o conceito de servos, porque muitas vezes nós achamos que servo é só quem anda corretamente na presença do Senhor. Há muitos ímpios que Deus está fazendo trabalhar para Ele. Todos aqueles que estão a serviço do Senhor são servos, no sentido de trabalhar para o bem daquilo que Deus estabeleceu. E como é que eles servem? Eles servem na manutenção da ordem. Um país, uma nação precisa de ordem. E veja que a maneira como nós vivemos em nosso país, e que é estabelecida a ordem, é por espada e por punição. Se você vive corretamente, você não tem medo das autoridades. Por quê? Porque você vive corretamente. É a frase, não devo nada para ninguém. Tudo que devo, estou pagando. Você está em ordem. Então não há por que temer as autoridades que, a serviço de Deus, coloca ordem sobre uma nação. E também não há motivos para se desesperar, porque eles detêm a espada. E não é sem motivo que a Bíblia diz aqui no versículo 3, ou melhor, no versículo 5, versículo 4, pois é serva de Deus para o seu bem. Se lermos o 3, vamos ler, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer estar livre do medo das autoridades? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Há uma razão que Deus estabeleceu isso. Há uma razão que essa autoridade foi estabelecida por Deus para manter a ordem. Porque aqueles que praticam o mal serão punidos. Quem rouba é punido. Quem faz o mal é punido. Seja no rigor da espada, ou seja apenas na prisão. Foi Deus que estabeleceu. Pratique o bem e você vai saber que as autoridades também estão a serviço de Deus. Isso é difícil? É difícil, mas quando eu olho, por exemplo, para as Escrituras, eu não tenho como não entender que os magistrados são servos de Deus, e isso implica também em responsabilidade para eles. Eles têm o dever de operar debaixo da moral, da ordem moral de Deus. Quando eles não operam, eles também serão punidos. Não queira você e eu dar a punição. Não precisa. Deus trará a justiça aos servos maus. Isso nos demonstra sabedoria, irmãos. Nós somos sábios, é sábio entender isso. Para que a gente não vive brigando com o irmão da esquerda ou da direita. Para que eu não viva discutindo em rodas vazias, sem entender qual é a tua posição política. Viva ela, porque você é cristão. A ótica que gera a sua posição política não pode ser a ótica do político, e sim a ótica do Evangelho. Em qualquer âmbito, de direita ou de esquerda, talvez um mais do que o outro, haverá pontos negativos. E infelizmente, nós precisamos escolher o menos pior. Mas mesmo assim a ótica é o Evangelho. Por isso eu não posso transformar, em nome de Jesus, um político,
uma causa política na razão da minha existência. A igreja precisa amadurecer e ter sabedoria. O que eu vejo é uma igreja frágil, perdida, brigando pelo político A ou político B, pastores se rachando. Eu, que convivo mais no âmbito pastoral, cada hora que eu abro é um racha. É um dizendo para o outro, é o outro falando para o outro, é o outro. E Cristo vai sumindo na vida da igreja. A confiança em Jesus. Essa semana, ao estudar e olhar essa situação, como nós estamos deixando de confiar no poder divino. Nós cremos, homens que muitas vezes eu admirei. Eu olhei para eles e estudei. Os seus livros hoje estão perdidos, olhando para si, dizendo: eu quero A, eu quero B, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Meu irmão, nós precisamos como igreja amadurecer e entender que nós confiamos plenamente no Senhor, que mesmo essa autoridade, nós vamos entender isso já já, ainda está a serviço de Deus, e que Deus está no controle de todas as coisas, e que em breve Ele vai julgar todos segundo a sua medida. Não se engane. Não há um ser humano sobre a face da terra, revestido de autoridade, revestido de conhecimento, revestido de poder, que não prestará conta diante de Deus. Qualquer um. Não tem escapatória. Todos prestarão conta diante de Deus. Mas aí Paulo diz que, além de compreender que o Senhor está no controle de todas as coisas, que as autoridades estão trabalhando para o propósito de Deus, que é maior sobre todas as coisas, a sua interferência providencial irá acontecer. Paulo diz que nossa obediência precisa ser consciente. Que o nosso temor às autoridades não seja por medo. Versículo de número 5, parte final. Não tenhamos medo por causa da punição ou porque vai vir num dia mau. Nossa obediência também seja por questão de consciência. E aí entra algo que nós precisamos pensar e viver como cristão e cidadão. Nossa sujeição é honrosa e crítica. Eu preciso ter uma avaliação crítica dessa minha submissão. Não para uma rebelião, mas principalmente para uma consciência de que se houver algo errado, o Evangelho sobrepõe a qualquer ordem humana. Justamente se eu não entender isso, que ela é serva do Senhor, eu não consigo ter consciência de que caso ela não obedeça a Deus, eu sirvo um Deus maior. Eu vivo para um Deus maior. A minha sujeição a ela é honrosa e crítica, não é uma submissão absoluta e irracional. Ela tem um tom crítico. O versículo 7 traz isso para nós, dizendo: deem cada um o que lhe é devido. Jesus traz o mesmo pensamento. Paulo está reverberando, Paulo está mostrando para a igreja de Roma o que Jesus havia falado. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Por que Jesus está dizendo isso? Primeiro porque, se as autoridades são servas do Senhor, estão a serviço de Deus, essa autoridade tem um poder limitado. César pedia para si divindade, e Deus disse:
Não. Os tributos são de César, mas a adoração somente a Deus. Por isso eu preciso ter uma consciência crítica, uma sujeição, uma submissão crítica. Não absoluta. Qualquer ideia de submissão absoluta está contra aquilo que o Senhor tem nos ensinado. É por isso que eu preciso saber que todas as coisas estão no controle de Deus, que as autoridades estão a serviço de Deus também, porque o dia que ela pedir alguma glória para ela, eu digo não, porque eu sirvo o mesmo Deus que ela serve. Ah, ela está fazendo o correto? Não. Talvez não. Mas isso não impediu dela continuar o seu serviço. Pague impostos, mas preste adoração somente a Deus. Os teus impostos, o que você tem diante dos homens, sim, mas a adoração pertence a Deus. A igreja primitiva tinha isso na sua cabeça e no seu coração enraizado. Olha como a igreja primitiva, ela viveu. Preste atenção, Atos 5:29. Se você quiser abrir, deixa eu ver, Atos 5:29. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Por que Pedro está dizendo isso? Porque Pedro recebeu a ordem do Sinédrio de não pregar ao Evangelho de Jesus. E ele responde o seguinte: a sua cosmovisão a partir do Evangelho disse: você é autoridade sobre os homens, mas no que tange ao Evangelho, eu não posso me calar. Eu preciso continuar pregando, mesmo que isso imponha consequências dolorosas em minha vida. A igreja primitiva entendia isso. Tanto é que ela sofreu, e o quadro da igreja perseguida atual também entendeu isso. Porque ela compreende que ela precisa continuar pregando o Evangelho, mesmo que aquela nação não permita a pregação do Evangelho. Porque ela está submissa a Deus, mesmo aquela autoridade errando. Daniel e seus amigos, passagem bem conhecida, Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Qual que era a ordem de Daniel capítulo 3, versículo 4 e 6? Nabucodonosor disse: todos devem se prostrar diante da estátua. O que faz Sadraque, Mesaque e Abednego? Continua em pé. A resposta, Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Daniel capítulo 3, versículo 16 e 18. Olha a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha de chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar, e Ele nos livrará das tuas mãos. Mas, aí tem o mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro. Meu amado irmão, isso tem que ser o princípio da vida cristã. Eu não posso sair daqui e querer ser o justiceiro e matar o governo que está errado, e se entrar um governo pior ainda.
Eu não posso. Ah, mas ele vai te injustiçar. Deus continua sendo Deus. Deus não mudou. Ah, isso é fácil? Não é fácil nem para mim, irmão. Eu estou pregando para mim e para você. Mas nós precisamos olhar para as Escrituras e entender que Deus está no controle de todas as coisas. E confiar nisso. Se eu for um pouquinho mais à frente, aqui no capítulo 6, eu vejo novamente uma ordem de um governante contra Daniel. Não vai orar mais, Daniel. Agora, durante 30 dias, ninguém fará oração a seus deuses. O que Daniel faz? Abre a janela, bem abusado, né? Abre a janela, dobra o seu joelho e ora. O que acontece? Vai para a cova dos leões. E o Senhor o livra. Mas se o Senhor não tivesse livrado, ele continuava sendo Deus. A rebelião é um problema porque ela tem uma intenção no seu próprio coração. Ela não tem uma intenção de glorificar a Deus. Não é porque toda autoridade merece honra, não. Toda autoridade merece respeito e submissão. Honra só as autoridades que agem corretamente. Mas nós precisamos entender que a rebelião é sempre uma busca pelo benefício para mim mesmo. Toda rebelião tem um princípio no desejo em si mesmo. Uma satisfação de si mesmo. E ela começou lá com Adão e Eva. É lá que o princípio começou. Quando a Bíblia diz, quando Paulo diz que nós não devemos nos rebelar, não significa que nós devemos obedecer e submeter-se de forma absoluta e irracional. Ele está dizendo que a satisfação, a minha satisfação não pode ser a busca pela rebelião. Mas ao contrário, se eu estou diante de um governo corrupto, ruim, eu preciso continuar crendo e confiando no Senhor Jesus. E que talvez inclusive eu morra. Mas mesmo assim, o Senhor continua sendo Deus. Isso não é fácil, irmãos. Mas é verdade. Que falar então das parteiras hebreias de Êxodo, capítulo 1, versículo 17. Elas não obedeceram. E Deus cumpriu os seus propósitos em Moisés. Sim ou não? Sim. Nós devemos confiar ou não? Que falar então dos cristãos que esconderam os judeus no governo nazista da Segunda Guerra Mundial? Eles não obedeceram. Inclusive, Dietrich Bonhoeffer, a crítica dele é justamente pelo alinhamento da igreja com a comunidade nazista. Um pastor que viveu no tempo nazista, que morreu na mão de Hitler. Foi justamente a sua crítica. A igreja não soube fazer uma crítica real a partir do Evangelho. A igreja não pode ser cega, ela precisa ser a orientação para os governos. Amém? Portanto, meu irmão, você precisa entender que todas as coisas estão no controle de Deus. Qualquer governo está a serviço do Senhor. Entenda isso. Não tenha dúvida. Quer um exemplo? Vou te dar um exemplo. Só para eu partir para a finalização do Jeremias, capítulo 27. Leia depois todo o capítulo 27. Israel estava cativo na Babilônia. Israel estava cativo na Babilônia. E olha o que Deus fala
para Jeremias, e ele entrega ao povo, porque havia vários profetas dizendo que eles não deveriam aceitar e se submeter à Babilônia. Olha o que Deus diz, versículo 6. Agora sou eu mesmo que entrego todas as nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor. Sou eu mesmo que entrego todas as nações na mão do meu servo Nabucodonosor. Meu irmão, Nabucodonosor era o cão. Oi? Exatamente, e ainda chupava a manga. Meu irmão, rei da Babilônia, sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens. Tudo estava debaixo da sua mão, do seu filho e do seu neto. Até que chegue a hora que a terra dele seja subjugada. Deus não estava alheio à Babilônia. Mas isso não significa que eu tenho que resolver o problema de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo a Israel? Trabalhem, cultivem, vivam em obediência. Não foi exatamente o que o Senhor falou a Abacuque? Vivam. Se a figueira não florescer, se não houver fruto no campo, se não houver animais, todavia eu me alegrarei. Abacuque 3,17, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus está dizendo a Abacuque que o povo continue vivendo independente de quem seja o governo, porque o princípio não mudou. O justo viverá pela fé. A igreja precisa voltar a entender Abacuque capítulo 1 versículo 17 e Romanos 1, 17 também, né? Não, capítulo 2, 16 e Romanos capítulo 1, 17. O justo viverá pela fé, meu irmão. Você quer uma fé que o governo resolva teu problema? Você quer que o governo seja a razão do seu cristianismo? Não pode, você é o cristão. Você vive a maneira de Deus independente de. Glória a Deus, porque estamos vivendo talvez uns dias de paz para a igreja, mas talvez nós vamos viver dias de perseguição. Isso não pode mudar a essência de quem eu sou cristão e cidadão. Se a minha cidadania ofende a minha vida cristã, meu irmão, não posso obedecer, como Daniel não obedeceu, como Pedro não obedeceu, como os apóstolos não obedeceram, como a igreja primitiva não obedeceu. Mas se isso continua, e o governo está ruim, e eu continuo a liberdade, servindo ao Senhor, e isso não me proíbe de pregar, meu irmão, eu vou continuar vivendo, para que eu possa influenciar a nação. Sabe o que acontece? Nós gostamos demais de Daniel e a história da fornalha de fogo, como nós falamos, mas se você olhar um pouquinho mais à frente, no capítulo 4, Nabucodonosor tem que reconhecer que Deus é o verdadeiro Deus. O propósito da fornalha não foi dar o milagre a Sadraque, Mesaque e Abednego. O propósito da fornalha foi justamente dar a Nabucodonosor a consciência de que havia um único Deus. E para isso ele usou os seus filhos. Para isso alguém teve que ser jogado na fornalha de fogo. Para isso alguém teve que ir para a cova dos leões. Meu irmão, eu não sei qual é os propósitos de Deus, mas eu sei que eu fui chamado para um propósito. E eu preciso viver nesse propósito. Portanto, meu irmão, entenda uma coisa, como cristão, numa sociedade, eu preciso continuar vivendo como parte dessa sociedade. Eu não posso me eximir dela. Eu não posso sumir dela. Eu ando como cristão. Eu vivo como cristão. Aí Paulo fala nos versículos 8 a seguir, que eu tenho uma dívida.
E a única dívida que eu tenho é o amor. Eu tenho uma dívida. E como eu venço o mal? Com amor, com o bem. Eu preciso continuar vivendo como parte dessa sociedade. Essa sociedade precisa enxergar alguma diferença em mim, irmãos. Se eu penso do mesmo jeito que o não cristão pensa, alguma coisa está errada, irmãos. Ou nele ou na igreja. Quando há um alinhamento de pensamento, porque ao longo da história dessas escrituras eu não consigo enxergar um alinhamento entre o que o mundo pensava e o que o povo de Deus pensava. Nunca existiu. Sempre foi desalinhado, mas sempre Deus usou para o benefício do mundo, para salvar os seus. Viva dentro dessa sociedade, devolva o amor que essa sociedade precisa, vença o mal com o bem. Viva de uma maneira diferente. Entenda o que é fraco na fé, que nós vamos falar no próximo domingo. Preciso continuar vivendo como parte dessa sociedade. Às vezes tem crente que parece um ET, irmão. Já está com Elon Musk indo para Marte. O cara nem montou ainda a estrutura, mas já tem crente lá. Porque nem parece que convive numa sociedade que é um cidadão e que precisa manifestar Jesus de forma diferente. Também preciso continuar entendendo que não é aceitável os extremos. A Bíblia não escolheu um lado, a Bíblia escolheu Jesus. E Ele é o equilíbrio, a minha submissão total é ao Evangelho. A minha submissão sem crítica é o Evangelho, porque eu confio em Jesus como Senhor e Salvador, que é a causa do Evangelho. Qualquer outro governo precisa estar debaixo de uma crítica, de uma cosmovisão do Evangelho, seja quem for. E por último, devo participar da vida política. Meu irmão, exerça a sua cidadania. Como, pastor? Primeiro, mantendo a compreensão de que somos cidadãos do Estado e que Deus estabeleceu. Eu sou cidadão brasileiro. Você também é. E é um Estado que Deus estabeleceu. Mas eu nunca posso perder a direção e a visão que também sou do reino eterno que está próximo. Olha o que o versículo 11 traz para nós. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. O versículo 11 nos pede uma compreensão do tempo. Chegou a hora de nós despertarmos do sono, de nós olharmos e entendermos que nós estamos aqui, mas em breve nós estaremos com o Senhor. O dia do Senhor está mais próximo do que o dia que eu conheci Jesus, sim ou não? Sim, meu irmão, a real é que você está mais próximo de Deus, e eu também. Não tem como fugir disso. Viva, participe, influencie. Enquanto o mundo está pregando a sua polarização, mostre Jesus a partir do Evangelho. Quando o mundo te oferecer corrupção, diga não. Quando o mundo te oferecer o pecado, diga não. Aí Paulo diz, não. Versículo 16, ao contrário, revistam-se do Senhor, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Sabe por quê? Porque eu preciso ser diferente. Não como um ET, não fora dos relacionamentos, mas principalmente como um cidadão que tem um conceito cristão estabelecido em sua vida. Aí, meu irmão, eu vou votar. Se vai ser A ou B, eu não sei. As urnas que vão dizer. Mas eu sei que eu não deixarei de servir Jesus. Eu não deixarei de ser cristão.
Ah, pastor, algum dia um chegou para mim e falou assim: ah, pastor, mas você não sabe, se vir aquele lá, ó, vai ser ruim o negócio. Eu falei: não tenho dúvida, mas isso não muda quem eu sou em Cristo Jesus. Não faz diferença para mim, meu irmão. Ah, é ruim? É ruim. Muito. Mas isso não muda a minha confiança em Jesus. Porque talvez você vai prosperar mais no dia ruim do que no dia bom. Sabe por quê? Porque quem te faz prosperar não é a nação, quem te faz prosperar é o Senhor Jesus. Ah, que loucura, loucura, sabe por quê? Eu quero deixar uma reflexão para você, para os nossos dias atuais. Não são as atitudes do Estado, das autoridades de governo que beneficiam as nossas vidas. São a nossa forma de viver a partir do Evangelho que beneficia a cidade, o Estado, a nação e os governantes. Não é o Estado que tem que resolver o problema da igreja, é a igreja que está pronta a resolver o problema do Estado. Porque ela tem a resposta e o Estado é servo de Jesus. Amém? Você precisa confiar nisso, meu irmão, porque isso é Evangelho. Não é porque eu estou dizendo, não é fácil para mim, mas é o Evangelho de Jesus. Amém? Que você possa viver dessa forma, que o Senhor seja glorificado na sua vida, que você vote corretamente, que você, se foi chamado para a vida política, se envolva. Eu sei que eu não fui chamado, mas talvez você aí foi chamado, ou alguém que está em casa. Faça parte, seja a luz em meio às trevas, seja o diferencial lá. Mas entenda que no máximo, quando você estiver lá, você vai ser sal. Ah, no máximo, pastor? É sal. Qual é a função? Algumas das funções do sal é, na carne, não deixar ela apodrecer. A igreja, às vezes, tem a função de manter para não apodrecer de vez. E a vida dela vai gerando sede, porque ela é sal. Amém? Que o Senhor te dê graça, sabedoria, para que você faça a melhor escolha nessas eleições. Que o Senhor Jesus seja glorificado na tua vida, que você viva como um cristão e como um cidadão. Não estou dizendo para você fechar os olhos e submeter acriticamente. Não. Tem uma crítica a partir do Evangelho. Sujeite a autoridade de forma honrosa, mas respeite a autoridade déspota. Mesmo que ela te persiga. Viva, continue vivendo, porque o Senhor é a tua justiça e o teu sustento. Amém? Vamos ficar em pé? Senhor, nós oramos a Ti nesta noite. Eis um desafio para nós, como igreja do Senhor Jesus. Entender o que as Tuas palavras diz, compreender que o Senhor é o centro de todas as coisas. Mesmo não gostando, mesmo não aceitando, e sendo difícil para a minha vida, eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero enxergar que mesmo um governante déspota, um governante perseguidor, um governante que está longe de Ti, no seu coração, o Senhor está no controle de todas as coisas. Continuarei olhando para o Evangelho, independente de quem estiver lá. Farei o meu melhor, votaremos de forma consciente, alinhado ao Evangelho, mas não votaremos de forma cega, achando que alguém ou alguma pessoa mudará definitivamente o pecado desta humanidade. Não, só o Senhor Jesus é capaz de fazer isso.
mas o Senhor tem nos dado sabedoria, também para nós vivermos diante de cidadãos que têm sofrido, ensinar um equilíbrio, um amor ao próximo, para que não haja rachas, para que não haja separação, desencontros familiares, que nós sejamos o equilíbrio de Jesus para essa nação. Que o Senhor seja glorificado na vida desta igreja, na minha vida. Nos dê uma consciência clara do Evangelho, para que possamos viver como cidadão eterno. Eterno por quê? Porque um dia nós estaremos com a cidadania eterna. Mas por enquanto nos dê sabedoria para viver aqui, Jesus. Assim eu oro pelos teus filhos, oro por aqueles que sofrem agora, oro pela vida da Maiara, que está com Covid e pede oração. Oro, Senhor, pela vida do Márcio. Oro para que o Senhor o ajude e o sustente, como pai, como servo. Ajude, Senhor, a cada um. Oro pela mãe da Rita, que também está doente. Que o Senhor ajude os teus filhos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu esse momento de louvor e gratidão a Ti. Que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado nas nossas vidas nessa segunda-feira. Que o Senhor nos leve em paz para as nossas casas. Que possamos cumprir nossas atividades, honrando o Senhor, honrando o Teu nome, louvando ao Senhor em dias difíceis como esse. Pai, obrigado pela Tua igreja que se reuniu, obrigado pelos Teus filhos, e que em tudo o Senhor seja glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do nosso Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito esteja conosco hoje e sempre. E todos digam amém. Uma ótima semana para você. Deus te abençoe. E aí atrás tem um cafezinho agora, todos os domingos, tá bom? Preparado pelas mulheres. Deus abençoe.